Quando falávamos sobre velocidade média, lembrem que velocidade média, numa viagem, por exemplo, nem sempre implica que a velocidade será sempre constante. Vamos dar um exemplo do que seria um movimento retilíneo e uniforme. O próprio nome, movimento retilíneo uniforme, também conhecido como MRU, já fornece alguma informação sobre a trajetória do movimento. Então, o movimento retilíneo significa que a trajetória é uma trajetória retilínea. Lembrem também que a trajetória ela depende do referencial que você vai analisar o movimento, vai analisar o fenômeno físico, o evento físico. Então, vamos observar essa figura, um exemplo de um movimento retilíneo e uniforme. Então, vamos imaginar aqui que existe uma trajetória retilínea e você tem um veículo. Esse veículo ele vai movimentar-se ao longo dessa trajetória retilínea. Então, esse movimento é o movimento retilíneo. Se fosse uma curva, seria um movimento curvilíneo. Dependendo da situação, você poderia também chamar esse movimento de movimento circular. E aqui nós temos, observem que você tem várias placas. Essas placas, elas também são chamadas de marcos quilométricos, ou marco quilométrico. O que significa isso? Então observem essa primeira placa, quilômetro zero. Em algumas rodovias, quando você está numa rodovia, viajando, por exemplo, se você olhar no acostamento, em alguns locais aparece quilômetro zero, quilômetro 100, quilômetro 200. O que isso significa? Quando aparece quilômetro 200, quer dizer que você andou 200 quilômetros? Não necessariamente. Quando você tem aqui uma placa, por exemplo, escrito quilômetro zero, quer dizer o seguinte: quando você começa a rodovia, você tem o início da rodovia, aquele ponto inicial, você atribui um quilômetro zero. A 100 quilômetros daí, você pode colocar uma placa chamada de quilômetro 100. Então, quando você está no quilômetro 100, isso não significa que você moveu-se por 100 quilômetros. Significa que essa placa encontra-se a 100 quilômetros do início da rodovia. Quando você vê uma placa escrito quilômetro 200, isso não significa que você andou 200 quilômetros. Significa que esse local, essa posição está a 200 quilômetros do início da rodovia. Então, essa placa, quilômetro zero, ou quilômetro 100, percebam que quilômetro 100 é diferente de 100 quilômetros. Quilômetro 100 significa que esse local está a 100 quilômetros do início da rodovia, do marco zero do início da rodovia. Então, vamos imaginar uma viagem hipotética. Nessa viagem hipotética que nós temos aqui, esse veículo ele vai movimentar-se sempre com a mesma velocidade. Então, no velocímetro, o velocímetro ele foi configurado para marcar a velocidade e a velocidade vai ser sempre a mesma. Vamos observar o seguinte, então. Esse veículo ele sai do quilômetro zero às 10 horas da manhã. Então, às 10 horas da manhã, ele inicia sua viagem a partir do quilômetro zero. Então você vai escrever o seguinte: tempo igual a 10 horas. Quando falamos t igual a 10 horas, não quer dizer que ele andou por 10 horas. Quer dizer que o instante é igual a 10 horas. O instante é um momento, quer dizer, naquele instante, às 10 horas, pode ser, por exemplo, às 10 horas da manhã, ele encontra-se no quilômetro zero. E você, então, vai utilizar como referência as horas e os marcos quilométricos para analisar a viagem desse veículo. Então, observem o seguinte: esse veículo, às 10 horas da manhã, encontra-se no quilômetro zero. Às 11 horas da manhã, ele encontra-se no quilômetro 100. Às 12 horas, ou seja, ao meio-dia, ele encontra-se no quilômetro 200 e às 13 horas, ele encontra-se no quilômetro 300.
O que podemos afirmar sobre esse movimento? A velocidade desse veículo é constante? Estamos presumindo, nesse assunto, que o veículo movimenta-se com velocidade constante. Até agora, nós falávamos sobre velocidade média. Velocidade média era a distância, o que ele se deslocou, dividido pelo tempo. Podemos fazer a seguinte análise. Das 10 horas até as 11 horas, quanto tempo ele gastou? Ele gastou 1 hora. Por quê? Se ele saiu às 10 horas e chegou às 11 horas, ele gastou 1 hora nesse fenômeno, nesse trecho da viagem. E nesse trecho das 10 às 11 horas, ou seja, ele gastou 1 hora, ele percorreu qual distância? Ele percorreu 100 quilômetros. Por quê? Porque ele saiu do quilômetro 0 e foi até o quilômetro 100. Então, nessa 1 hora, ele percorreu 100 quilômetros. Vamos observar agora das 11 horas até as 12 horas. Das 11 horas até as 12 horas, você tem um tempo de 1 hora. Ele gastou 1 hora nesse intervalo. E aí ele saiu do quilômetro 100 e foi para o quilômetro 200. Quanto ele percorreu? Qual foi o deslocamento que ele teve? O deslocamento de 100 até 200. Basta você diminuir 200 menos 100, essa diferença de 100 quilômetros. Então aqui ele também percorreu 100 quilômetros no intervalo de tempo de 1 hora. Vamos observar agora, das 12 horas até as 13 horas. Qual foi o tempo necessário para isso? 1 hora também. E nessa 1 hora, ele saiu do quilômetro 200 e foi até o quilômetro 300. Qual foi o espaço que ele percorreu? Qual foi o deslocamento? O deslocamento, ele se deslocou por 100 quilômetros. Então percebam que a cada 1 hora, esse veículo percorre quantos quilômetros? 100 quilômetros. Então a cada 1 hora ele está percorrendo a mesma distância. Ou seja, ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Porque a cada 1 hora ele percorreu 100 quilômetros. 1 hora, 100 quilômetros. 1 hora, 100 quilômetros. Nessa situação, podemos afirmar que a trajetória é retilínea e a velocidade é sempre a mesma. Então não tem sentido, pessoal, falarmos aqui em velocidade média. Porque velocidade média é a mesma coisa nessa situação do que a velocidade. Porque a velocidade é exatamente igual à velocidade média. Vamos então calcular a velocidade média ou apenas a velocidade desse veículo. Você pode calcular a velocidade em cada trecho, de 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300. De 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300, com os respectivos instantes que você tem disponível. Vamos observar o seguinte, como nós já observamos que a velocidade ela é constante, eu vou pegar apenas a posição inicial, o local inicial que ele está, e o local final, a posição final. No início ele sai do quilômetro 0, quando o instante é 10 horas, ou seja, às 10 horas, e ele chega no marco quilométrico 300, às 13 horas. Então vamos calcular a velocidade média. Quanto ele se deslocou? Ele saiu do quilômetro 0, foi até o 300. Para calcularmos quanto ele se deslocou, basta você diminuir aonde ele estava, aonde ele chegou, menos onde ele estava, o local, o marco quilométrico. Então você tem quilômetro 300 menos 0, 300 menos 0, dividido 13 horas foi quando ele chegou, 10 horas foi quando ele partiu. Vamos substituir então 300 menos 0 para calcularmos esse deslocamento, quanto ele andou, dividido pelo tempo necessário para isso. 13 menos 10, 3 horas. Então você tem deslocamento pelo tempo, deslocamento, quanto ele percorreu, 300, dividido por 3, 100 km por hora. Se você calcular em cada trecho, você vai perceber que em cada trecho a velocidade também é constante.
Temos então que a velocidade desse veículo é 100 km por hora. Podemos analisar de outra forma. Quando nós analisamos um movimento, é sempre importante nós identificarmos um referencial. Muitas vezes nós não temos placas de referência, como por exemplo numa rodovia. Numa rodovia você tem o marco quilométrico. Então, você está no marco quilômetro tal, quilômetro 250. Então, é uma forma de você localizar. Então, você pode localizar um objeto utilizando essas placas que nós conhecemos como marco quilométrico. Outra forma de fazer isso é você, no quilômetro zero, num local, na origem aqui dessas marcações, você colocar um eixo. Vamos definir um eixo X. Poderia ser um eixo Y, um eixo Z. Vamos colocar um eixo X. Nesse eixo X, o que o eixo X vai fornecer para a gente? As posições, o local em que o objeto se encontra em determinado instante. Então você tem X. Essa palavra X, em alguns locais você encontra a letra S para representar posição ou espaço. Não tem problema, você poderia usar qualquer letra. O importante é que você entenda o significado. Então, você vai definir aqui um eixo X, colocar um eixo X. Para que serve esse eixo X? Nem sempre, como eu falei agora há pouco, você tem à disposição os marcos quilométricos. Então, você utiliza um eixo de referência, X, em que esse eixo X vai fornecer a posição. Então, quando falamos em X, em S, estamos falando em posição, no espaço que um objeto ocupa. O que importa para a gente é a posição final, então vamos escrever XF. Sempre que aparecer, então, essa letra XF, ela refere-se à posição final. E X0 ou XI não quer dizer que a posição inicial é zero. É apenas uma forma de representar. Por quê? Porque no movimento importa para a gente a posição inicial e uma posição final. Por quê? Porque se um objeto está em movimento, ele não fica sempre na mesma posição. Se ele ficasse na mesma posição, ele estaria parado. Então temos que a posição é dada pela letra X, a posição final XF e a posição inicial X0. Nessa situação, o veículo começa da posição inicial quilômetro zero, mas nada impede de uma viagem, você começar do quilômetro 100, do quilômetro 50, do quilômetro 500. O que importa para nós também é o conceito de deslocamento. Observem que nesse exemplo anterior, utilizando os conhecimentos da videoaula anterior, como calculávamos esse deslocamento? Você diminuía o local em que ele chegou, menos o local de onde ele saiu. A posição, as informações referentes que estavam presentes no marco quilométrico. Então você fez quilômetro 300 menos o quilômetro zero. A mesma coisa acontece com o conceito de deslocamento. Como deslocamento, quando você se desloca, você muda de posição. Então você varia a sua posição. Quando você desloca, você varia a sua posição. Então vamos escrever deslocamento como sendo ΔX. Esse delta representa uma variação. Variação de quê? De posição. Porque quando você desloca-se, ocorre uma variação na posição. Então quando escrevemos ΔX, ΔX é o deslocamento, ou seja, o quanto ele se deslocou. ΔX podemos escrever então como sendo posição final menos a posição inicial. Então basta você observar em que posição o objeto iniciou o movimento, em que posição ele terminou o movimento. Então o ΔX, que é o deslocamento, será a posição final menos a posição inicial. Vamos calcular então o deslocamento em cada trecho da nossa viagem. Então observem que essa nossa videoaula a gente partiu de uma viagem hipotética ao longo de uma rodovia,
Se vocês observarem, numa rodovia sempre tem uma plaquinha de marco quilométrico. Então você tem 10 horas até as 11 horas. Quilômetro 0 até o quilômetro 100. Vamos calcular o deslocamento nesse trecho. O que é deslocamento? Vamos observar que o deslocamento vai ser a posição final menos a posição inicial. Você pode encontrar, como eu falei, em alguns livros, a letra S no lugar da letra X, não vai fazer a menor diferença nesse caso. Então, ΔX é igual XF menos XE. ΔX igual. Qual é a posição final? Posição final é igual a 100. Menos. Qual é a posição inicial? Posição inicial igual a 0. 100 menos 0 é igual a 100 km. Então, ele se deslocou 100 km. De 11 a 12 horas. Vamos lá. De 11 a 12 horas, qual é a posição inicial? Ele estava no 100 e no final ele foi para o 200. Então, deslocamento, agora a gente vai olhar só esse trecho. Qual é a posição final? 200. Menos. Qual é a posição inicial? 100. 200 menos 100, 100 km. O mesmo ocorre, então, de 200 a 300 km. ΔX é igual posição final menos posição inicial. ΔX igual, qual é a posição final? 300 menos qual é a posição inicial? 200. O deslocamento é igual a 100 km. Percebam que a cada hora ele percorre 100 km. Ou seja, ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Temos então a definição do movimento retilíneo e uniforme. No movimento retilíneo uniforme, a trajetória é retilínea. E aí, quando falamos em velocidade média, a velocidade média é a própria velocidade instantânea, naquele momento, naquele instante. Então, no movimento retilíneo uniforme, vamos apenas usar o termo velocidade. Velocidade. Além disso, no movimento retilíneo uniforme, é o único movimento em que a velocidade ela é constante. Por quê? Porque além do valor ser constante, a direção e o sentido da velocidade é sempre o mesmo. Então, o movimento retilíneo uniforme é um movimento em que a trajetória é retilínea e a velocidade também ela é constante.